pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Estamos aí de volta para mais uma aula de redação, não é verdade? Então, é isso aí. Eu espero que todos estejam aí produzindo bastante texto, né? Na última aula eu pedi para vocês produzirem para mim um infográfico, né? E assim, hoje eu estarei deixando aí uma proposta de redação para vocês, um texto dissertativo, né? Que vocês estão aí no 8º ano, vocês precisam saber produzir um texto dissertativo, tá? Tenha lá as suas regras, né? Tudo direitinho. Então, assim, eu estarei deixando aí um texto para vocês, tá bom? Mas, assim, de início, eu gostaria de estar falando um pouquinho aí sobre o nosso assunto de hoje, na verdade, é ideia legislativa. Então, assim, vamos entender, né, o que seria aí uma ideia, né, legislativa. Quando se fala aí, né, em ideia legislativa, é algo que nos fala o quê? Isso tem a ver com lei, né, vamos entender isso aí, tá? Então, na página 126 e na página 127 do nosso livro, tem aí dois textos. Tem o texto A e o texto B, tá? No texto A, né, vamos aí todo mundo acompanhando, tá? A leitura aí junto comigo. Na página 126, texto A. Jovem de São José dos Campos propõe lei que leva políticos a júri popular. A proposta foi encaminhada à Comissão de Direitos Humanos do Senado. GH, engenheiro de 22 anos de São José dos Campos, fez uma proposta de lei no portal do Senado Federal e pode ajudar a criar uma nova lei no Brasil. A proposta do engenheiro é que todos os julgamentos de políticos sejam feitos por meio de um júri popular. A iniciativa foi proposta em junho por meio do programa Ideia Legislativa e ganhou apoio de mais de 20 mil pessoas na web. A matéria está na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Eu me formei fora do país e quando voltei vim também com vontade de fazer a diferença. A minha intenção é que os políticos de todas as esferas sejam julgados em júri popular e só vai para frente se tiver o apoio da população, disse o estudante. Então aqui, né, nessa leitura aqui, logo de início, né, podemos observar que está falando o quê? De direitos humanos, né, como diz aqui, né, tá falando de propostas, né, lei, né. Qualquer morador pode sugerir ideias pelo programa Ideia Legislativa. Quando a sugestão receber 20 mil apoios no site do Senado, a ideia se tornará uma sugestão legislativa e será debatida pelos senadores. Então fala de políticos, né? Fala sobre leis, sobre direitos humanos, sobre política, né? E no glossário, gente, o que seria aí, né, para quem não sabe, né, o significado, júri popular, júri constituído por representantes do povo, tá? E na página 127 tem o texto B, tá? Mas antes, no início aí, né, da página 127, né, diz aí, né, veja como é simples apresentar uma ideia para um projeto de lei, visitando o site, aí tem o site aí, né, para saber mais sobre outras formas de propor ideias para projetos de lei. Visite, aí tem aí o endereço aí, né, do site. Texto B, cidadania, né, ideia legislativa, julgamento dos políticos por júri popular. Só fim do fórum privilegiado não basta. A confiança no sistema representativo só será restaurada se os políticos forem julgados diretamente pela população, como já ocorre com sucesso na Inglaterra e nos Estados Unidos. Se todo o poder emana do povo, então que seja o povo a julgar os representantes. Aí tem aí, né, mais detalhes, tá?
Vocês podem estar fazendo a leitura aí, né? Altera o artigo, aí tem o artigo, né, da Constituição Federal para incluir na competência do Tribunal do Júri o julgamento de qualquer crime comum cometido por detentor de mandato eletivo nas esferas federal, estadual, municipal e distrital. Tem aí os artigos, né, para deles excluir a esfera e detentores de mandato eletivo. E revoga o artigo 29, né, 10 também da Constituição Federal. Então, como eu falei para vocês, a princípio nós estamos observando o quê? Né, quando se fala, né, em ideia legislativa, políticos, né, sobre os direitos humanos, né? E tem aí também o glossário, gente, que fala, né, o significado, né, de fórum privilegiado, que é o direito de algumas pessoas que ocupam cargos públicos de não serem julgadas pela justiça comum, mas terem um julgamento especial, né? Restaurada, reconstruída, né, recuperada, emana, né, origina-se, vem de mandato eletivo, né, um mandato conquistado pelo voto, e revoga, né, anula, torna sem efeito, tá bom? Então, assim, nós fizemos a leitura aí desses dois textos, né, o texto A e o texto B. E na página 128, tem aí, né, de olho nas características do gênero, tá? Eu gostaria que vocês fizessem. Tem aí algumas perguntinhas aí que a resposta é pessoal, tá bom? Então, assim, no número 1, de acordo com o texto A, o que indica que a ideia apresentada pelo engenheiro vai chegar ao Senado para análise? O fato, né? Olha só a resposta, gente. O fato de ela ter tido mais de 20 mil pessoas apoiando, ou seja, votando pela internet em favor da sua chegada ao Senado, tá? 2. Ao apresentar a ideia, o autor apresenta também os argumentos que a justificam. Que argumentos são esses? Só o fim do fórum privilegiado não garante a confiança do povo em seus representantes políticos. Países como Inglaterra e Estados Unidos não têm um fórum privilegiado. Se o poder emana do povo, então esse povo é quem deve julgar, tá? E tem aí uma outra perguntinha, ó. Você concorda com esses argumentos? Por quê? Você acrescentaria outros argumentos aos apresentados? Qual ou quais? Aí a resposta aí é pessoal. Bom, então assim, continuando aí, agora vamos para o número 3. Bom, pessoal, continuando aí a correção, né, da página 128, número 3, né, que pergunta-se o seguinte: o texto revela que o autor da ideia apresentada estudou a Constituição Federal antes de propor a sua ideia. Identifique os trechos do texto que justificam isso. Então, Gustavo Haddad, engenheiro de 22 anos de São José dos Campos, fez uma proposta de lei no portal do Senado Federal e pode ajudar a criar uma nova lei no Brasil, tá? Aí no caso tá assim, por que ele fez esse estudo? Para evidenciar que pesquisou e estudou o tema antes de apresentar a ideia legislativa, a fim de dar credibilidade à sua ideia, tá? Essa é a resposta aí do número 3, tá bom? Número 4. Qual a sua opinião sobre a ideia apresentada pelo engenheiro? Justifique. A resposta aí é pessoal, tá? Não é para escrever resposta pessoal, não. Eu quero a resposta de vocês, tá bom? 5. A quem a ideia apresentada por ele pode interessar? Por quê? Interessa a população que quer poder confiar em seus representantes eleitos.
né? A quem essa ideia, no caso, né, interessa a população, beleza. A quem essa ideia pode não parecer interessante. Por quê? Pode não interessar a políticos que tenham participação de práticas ilegais, né? Nós sabemos que existe aí, não é verdade? Número 6. Você já teve uma ideia que pudesse virar uma lei? Que ideia era essa e como ela surgiu? Relate aos colegas e ouça as ideias relatadas por eles. Infelizmente, né, nós não teremos aí essa troca aí, né, de conhecimento, né? Mas assim, vocês podem fazer, né, cada um aí fazer o seu em suas casas, tá? A resposta é pessoal, tá? O número 6. Se você já teve uma ideia que pudesse virar uma lei. E que ideia era essa e como ela surgiu, tá bom? Então, pessoal, o número 6, a resposta é pessoal, tá bom? E continuando aí, tá? Continuando aí, ó, o gênero em foco, ideia legislativa. Então, assim, como você analisou, a ideia legislativa é uma proposta que possibilita o surgimento de um projeto de lei, tá? Trata-se de uma ideia de interesse público que apresenta argumentos consistentes e visa ao bem-estar da sociedade. Não há limites para o número de ideias que podem ser apresentadas pelos cidadãos. A ideia legislativa é publicada no portal do Senado Federal, no espaço destinado ao e-cidadania, para apreciação durante 4 meses, depois de passar por uma triagem, né, que é uma verificação do conteúdo por uma equipe. Se nesse período a ideia atinge 20 mil votos de apoio, é enviada à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, né, que é o CDH, e formalizada como sugestão legislativa dos termos do artigo 6º, né, parágrafo único, da Resolução número 19 de 2015 e do artigo 102-E do Regimento Interno do Senado, tá? Então, pessoal, como, né, nós podemos observar, né, a ideia legislativa fala muito, né, sobre os interesses, né, os interesses públicos, né, dos nossos interesses, né, fala a questão aí, né, dos políticos, né, dos direitos humanos, né, e na página 129, tá, na página 129, tem aí, como você pode ver, uma ideia legislativa, ela circula praticamente no âmbito do Senado Federal, pois ela já nasce no portal do Senado, mesmo se criada por um cidadão que não seja um parlamentar. Por isso, é muito importante que os cidadãos naveguem por sites federais e busquem pelas propostas apresentadas nesses portais. Do mesmo modo, é importante que o proponente, aquele que propõe uma ideia legislativa, a divulgue largamente para que receba o apoio necessário. Uma ideia legislativa não tem um formato muito rígido, porém, o portal apresenta 2 campos que devem ser preenchidos textualmente, ou seja, em palavras, pelo autor da ideia. Um primeiro que funciona como uma argumentação sobre a lei, indicando sua relevância, seus benefícios ou restrição de benefícios, quando for o caso, a população atendida e etc. E um segundo, que é a apresentação da ideia propriamente, né, geralmente relacionando-a a leis já existentes que dialogam com ele. A linguagem usada na ideia legislativa é sempre formal, né? E há algumas restrições sobre o que e como dizer,
Por exemplo, não são aceitas ideias que... Então, assim, não são aceitas ideias que tratem de assuntos que não sejam políticos, legislativos e de atuação do Senado Federal, contenham declarações agressivas, pornográficas, pedófilas, racistas, violentas ou ofensivas à honra, à vida privada, à imagem, à intimidade pessoal e familiar, à ordem pública, à moral, aos bons costumes ou à Constituição, tá? Então, não são aceitas essas ideias, tá? Que sejam repetidas pelo mesmo usuário, incompreensíveis ou não estejam em português. Contenham dados pessoais que não sejam solicitados no cadastro, né? CPF, RG, número de telefone, endereço e etc. Referências a outras pessoas ou a páginas da internet. Então, aqui, tem aqui uma observação, gente, olha só. Observe que o terceiro item, indiretamente, alerta para a importância da revisão textual, verificando principalmente a clareza da ideia apresentada, pois ela precisa ser integralmente compreendida por quem lê, sem margem para dúvidas ou duplo sentido, tá? Ou seja, gente, a ideia legislativa, ela é o passo inicial para a criação de um projeto de lei, tá? É um texto argumentativo, breve, que apresenta uma ideia de interesse público. Foi o que eu falei, né? Ideia legislativa, tá? Apresenta aí uma ideia de interesse público, tá ok? Então, aí na página 130, tá bom? Tem aí, né, organizar o conhecimento, né? Sobretudo, né, que nós falamos, né, sobre aí ideia legislativa, que eu acho que ficou bem claro aí, né? Nós falamos aí sobre né, o poder, né? O poder político, né? Sobre a questão aí dos votos, né? Falamos, né, sobre vários assuntos aí, várias coisas, né? Falamos da linguagem legislativa, né? Que a linguagem, ela tem que ser uma linguagem o quê? Formal, né? Uma linguagem mais culta, tá? Vimos aí, né, exemplos aí, né, que não são aceitos, né? Que não são aceitas ideias que eu li para vocês aí, né? Algumas ideias que não são aceitas. E na página 130, né, agora você já é capaz de... Aí você vai, né, como sempre, você vai estar marcando aí, né, sim, não ou mais ou menos, tá? E tem aí também, junte-se a um colega, né, infelizmente, né, não podemos fazer isso, mas em casa você pode aí com a ajuda aí do irmão, da irmã, né, do pai, da mãe, né, vocês podem estar realizando aí essa atividade, tá? Defina ideia legislativa. Como a linguagem é caracterizada? E qual é seu contexto de circulação? Tá bom? Então, assim, eu gostaria que vocês fizessem, tá bom? Respondessem aí nessas 3 perguntinhas aí, tá bom? E qualquer dúvida, tá? É só me perguntar. E, professora, eu não consegui responder. É só me perguntar que eu estarei colocando a resposta para vocês aí, tá bom? No fórum. Tá bom, meus queridos? E eu vou estar deixando aí uma proposta de redação, tá? Não fugindo, né, do assunto, porque hoje nós falamos aí sobre ideia legislativa, eu vou deixar, gente, uma proposta de redação, vou deixar aí um tema para vocês desenvolverem para mim, tá? Um texto dissertativo, tá bom? Então não esqueçam aí das regras, né? A questão dos parágrafos, a questão aí das gírias, das abreviações, letra legível, não rasure seu texto, tá? Não deixe o seu texto desalinhado, tá? Eu sempre, né, falo isso com vocês em todas as minhas aulas,
né? Para que vocês consigam produzir um excelente texto, tá bom? Eu vou deixar aí o tema aí para vocês fazerem, tá bom? Qualquer dúvida é só me perguntar. Beijo no coração de todos, estou com muita saudade, tá ok, pessoal? Até a próxima!